Prof. Oi. Oi. Deve vengo. Como vocês estão? Tem, porque só tem 4 pessoas na aula. Que tá entrando o resto ainda? 5, prof. 6, 7, 8. O Zoom atualizou. Prof, Oi. pra mim não atualizou, não. O Pra meu mim, deu ele caiu e aí tá com uns negócios na tela. Agora tem emoji de festa. Quê? Tem emoji de serpentina, de assustada, de risada, de coração e os normais agora. Ok. Pra mim só tem os normais. Verdade, pra mim também. Meu atualizou. Ah, é porque eu atualizei ele. Vocês têm que atualizar se quiser ter. E é muito massa Como que atualizar. faz pra atualizar? Vai na Play Store e clica no botão atualizar. E tá lá no teu celular, você vai lá no... Se quem tem Android é Play Store, quem tem iPhone é no App Store. App Store. E aí você coloca o nome do aplicativo e aí vai aparecer atualizar. Aí clica lá no atualizar. Não, pra mim não tem atualização. É porque ainda não chegou para você a atualização, não tem problema. Oi, Joaquim. Prof, eu faltei a aula de ontem e anteontem porque eu peguei uma alergia no rosto. Sim, senhor, moço. Tudo. A gente ontem fez revisão de ciências, tá? Não teve deveres, não teve nada. Amores, então vamos começar a nossa aula. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês em História, na página 2. Troca, tu já tá com a apostila ou ainda não? Ainda não, minha mãe é que não tá conseguindo ver a apostila. Troca, não esquece que a professora mandou a unidade 1 de História todinha aí, tá? Geografia. A história a gente vai revisar, né, prof? Primeiro, História. Oi? História a gente vai começar a revisar, né? É, a gente vai só revisar hoje História e Geografia, tá? A gente não vai fazer nenhuma atividade, a gente só vai revisar. Prof, Fala, Bruno. Vai ter deveres? Hã? Vai ter deveres? Vai ter deveres. Vai ter um deveres bem legal. Fica tranquilo. Fala, Isabela. prof, posso contar o que atualizou aqui? Atualizou as cores da mãozinha, os tamanhos. Agora, quando eu vou pro lado, aparece um quadradinho de cada um mais com as pontinhas normais. Não com as pontinhas normais, as pontinhas arredondadas. Tem mais emojis. As cores estão mudadas e agora o botão de gravando não é só um pontinho, é grave. Vamos lá, então, História, página 2, todo mundo. Vídeo ligado, fazendo favor. Página 2. Qual matéria? História. Oi, para quem chegou agora, abrindo a apostila em História na página 2 para a prof, por favor. Antes da gente começar, não esqueçam de hoje participar junto com o pai ou com a mãe, com o tio, com a avó, com o vô, da nossa gincana do Dia dos Pais. O horário do terceiro ano é das 6h30 às 7h. Lembrem-se de uma coisa, o convite para entrar no Zoom vai vir uns minutinhos antes de começar a gincana. Então, fiquem de olho lá no grupo do terceiro ano B, que o link vai lá, ok? Das 6h30 às 7h. É 30 minutinhos, é bem legal, vai ser bem divertido. A prof. Laís vai estar lá orientando, a prof. Jéssica vai estar lá também, tá bom? Fala, Joaquim. Você não consegue pegar o link do terceiro ano e passar para mim? Porque eu posso até passar, só que só na hora que for enviado lá no grupo, porque ainda não foi enviado. Então, a hora que enviar, eu encaminho, tá bom? Como a prof sempre faz.
É que é só minha mãe que tem o grupo do terceiro ano. Tranquilo. A prof. Jéssica, assim que receber o convite lá no terceiro ano, já encaminha para você, tá bom, Joca? Fala, Ana Júlia. Prof, não vou poder ir, porque agora meu pai e minha mãe estão na padaria arrumando. Se o papai ou a mamãe chegarem, um dos dois pode participar com você, tá bom, Ana Júlia? Se não der, tranquilo, não tem problema. Mas Tá bom. só chega de noite. Tá bom, amor, sem problema. Fala, Ana Luísa. Ana Luísa, pode falar. É que eu não tava conseguindo ligar meu áudio. Pode, tipo, o pai não puder vir, pode passar o link pra ele e ele participar mesmo assim? Eu creio que não tem problema, só que a atividade teria que ser feita você e ele juntos. Mas tenta entrar, às vezes, tipo, você faz aí da onde você tá e ele da onde ele tá e vocês conseguem brincar da mesma forma, ok? Tá. Fala, Cauã. É 6h30 da manhã? Da tarde, hoje é 6h30 da tarde. 6h30 da manhã. É hoje, tá, Cauã? Hoje é 6h30 da tarde, das 6h30 às 7, ok? 6h30 já é noite, né? Ô, prof, 6h30 é o quê? Oi, Gustavo, tudo bem? Vou te pedir uma coisa antes que você desligue. Eu não quero mais ver você com o vídeo desligado, tá? Sem a prof pedir, tá bom? Fala, Gustavo, o que você tinha falado que a prof não entendeu? Que vocês estavam falando? Que hoje, às 6h30 da noite, das 6h30 às 7, tem a gincana que tem que participar você e seu pai, ou você e a sua mãe. Uma gincana que vai ter sobre o Dia dos Pais. Tá bom? Prof, posso ir no banheiro? Vai rapidão. Professora. Agora, todo mundo na unidade de história, na página 2. Fala, Liz. Não teria problema não ir pra aula? Sim. Aula, meu amor, a aula é agora. Quer dizer, essa... A gincana? A prof queria que todo mundo participasse, mas é óbvio, quem não puder participar, a prof vai entender. Mas quem puder, a prof quer ver lá o rostinho de vocês, ok? Tá. Fala, Ana Júlia. Professora, tu viu que eu mudei meu nome? Pela primeira vez? Tá ali, a iPhone da Liz ainda pra mim. Pra mim tá maçã, eu acho. E tem que deixar o teu ligado. Fala, Ana Júlia. vai ser de noite ou de tarde? Das 6h30 da tarde às 7 da noite. É 30 minutinhos. Ali no finalzinho de tarde, começo da noite é o nosso horário, tá bom? Talvez a minha mãe chegue primeiro, porque a minha mãe chega sempre primeiro. Isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Ô, prof, Oi. vocês verem o emoji que eu tô mandando aqui na minha tela? Não tá aparecendo emoji nenhum na tela. Agora eu quero começar a minha aula, ok? Fala, Duda. Ó, mudei, prof, olha. Agora mudou. O meu pai, ele mora lá no Paraguai porque ele faz medicina lá. Aí ele veio pra cá, ele foi lá na casa da minha avó, que é em Itajaí. Aí eu vou aproveitar que hoje eu vou pra lá às 4h30, aí eu vou fazer com ele lá. Ai, que legal isso, que legal, Duda. Vamos lá, então, galera. Na unidade 1 de História, nós O meu tínhamos pai mora trabalhado- muito longe, Nós então tínhamos ele não vai dar. Galera, agora é a hora da aula, tá? Vamos lá. Nós trabalhamos a formação das cidades. Como que as cidades se formam, ok? Então, lá na página 3, nós aprendemos diferentes tipos de moradias que existem, né? Então, nós aprendemos que existem as casas de palafitas, que são aquelas casas que são construídas em regiões que, certas épocas do ano, elas alagam. Então, eles precisam construir as casas em cima dessas palafitas para quando essas áreas alagarem, não inundar as casas, certo? Também existe as moradias que a gente chama de como se fossem aquelas ocas de índio, né? As moradias do povo Imbá, que tem aqui, que ela é montada de galho de árvore e de barro. Esse tipo de moradia aqui existe lá no país da África, tá? Em uns dos países da África.
e é muito comum utilizar lá. E quando a gente olha, a gente imagina que é as ocas dos índios. E nós sabemos que aqui no Brasil existem índios, né? Um pouquinho de diferente das ocas dos índios é que, em vez de eles serem cobertos, talvez, por barro, é cobertas com folhagem. Você tem que página? Eu já falei, página 3. Depois, ali na página 3, nós temos outro tipo de moradia, que é aquelas casas em estilo enxamaio, que eles chamam. Que se localiza a gente tem aqui na nossa região, lá em Pomerode, que são casas mais antigas e de estilos alemão, ok? Que é o quê? É uma casa feita toda de tijolinhos com madeira, ok? Pronto. E o pessoal que veio da Alemanha trouxe esse tipo de casa aqui pro Brasil. Fala, Nicolas. Alguma coisa mesmo. Prof, eu posso pegar uma coisinha bem. Eu posso ir beber água? Vai. Fala, Bruno. Gustavo, presta atenção na aula, Gu. Fala, Bruno. Você tem que matéria? História. Tá. E o último modelo de casas de moradias diferentes que tem na nossa apostila, então, é aquelas casas de turfa, que estão localizadas lá na Islândia, que são casas que são construídas de cobertura de grama, tá? Que faz com que a grama deixe a casa quentinha nos invernos, porque lá é muito frio no inverno, ok? Aqui são 4 tipos de casas diferentes, tá? Não quer dizer que todas elas têm aqui no Brasil. Agora nós vamos virar na página 4. E na página 4, saiba mais, tem um textinho que é muito importante a gente saber, tá? Que fala que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas têm direito à moradia. Então, essa declaração foi assinada por representantes da maior parte de países do mundo, tá? Só que a gente sabe que, atualmente, nem todas as pessoas têm moradias, né? E muitas também vivem em habitações que são inadequadas, sem acesso à água encanada, a tratamento de esgoto, que era o que a gente estava aprendendo em geografia na apostila 3. Lembra que a gente aprendeu sobre como a gente tem que fazer o tratamento de água e como é feito o tratamento do esgoto? Então, essa declaração afirma que todos nós temos direitos a ter casa. E nós sabemos que essa realidade não é verdadeira. Muitas pessoas não têm onde morar e algumas pessoas moram em lugares inadequados, que não tem tratamento de esgoto, que não tem água encanada, que às vezes nem luz elétrica tem, ok? Aí na página 4 ainda, a prof pediu para vocês desenhar como que é a casa de vocês. Aí vocês desenharam como que era a casa de vocês, independente se vocês moram em casa ou em apartamentos, certo? Ou em condomínio. Bom, agora vamos na página 5. Ou em condomínios também. Vamos lá, na página 5. Nós, então, agora vamos entender como que surgiu as primeiras moradias, né? Peraí, eu vou mudar minha parte. Então, nós sabemos que nos primeiros tempos da humanidade, as pessoas elas não viviam em casas, não existia casas. Elas se abrigavam nas cavernas ou em algumas tendas que eram feitas com os ossos de animais. Então, esses locais que serviam para os seres humanos se protegerem do frio, do sol, do vento e de animais ferozes, ok? Com o tempo, as pessoas deixaram de viver em abrigos provisórios, tá? Que eram abrigos que não duravam muito tempo, que eles precisavam estar construindo novos o tempo todo, tá? E passaram, então, a criar as suas moradias. Então, as pessoas perceberam que se construíssem suas moradias próximas umas das outras, eles poderiam se ajudar. Então, assim surgiram as primeiras aldeias. Para quem não sabe, aldeia são aqueles pequenos povoados que existem, ok?
Então, eles sentiram Vilas. essa necessidade de construir casas ou moradias, não casas como as nossas hoje, mas moradias que pudessem ficar bastante tempo naquele lugar. E aí também sentiram a necessidade de construir elas muito próximas das outras pessoas, porque uma podia ajudar a outra. E aí surgiu então as primeiras aldeias, os primeiros povoados. Então, nas aldeias, as pessoas estavam seguras contra o ataque de animais ou de algum grupo que queria lá tomar conta da terra deles, tá? As tarefas dessas aldeias eram o quê? Plantar, colher, criar animais. E aí eles dividiam essas funções em todas as pessoas que moravam nessa aldeia. Então, todo mundo cultivava, todo mundo cuidava para poder produzir seu próprio alimento, tá? Existia também pessoas que se dedicavam a fazer artesanato. Então, eles produziam coisas de madeira, de palha, de barro, como, por exemplo, cestos, potes, e acabavam vendendo para outras pessoas ou fazendo trocas de mercadoria, tá bom? Então, em vários lugares do mundo, surgiram diferentes tipos de aldeias. Conforme o ser humano foi sentindo necessidade de se construir novas moradias fixas, então eles construíram várias aldeias ao redor do mundo. Nós estamos lá na página 5, tá, gente? Só para quem achar que eu estou na página 4, não estou mais. Então, nessas comunidades, os seres humanos foram descobrindo materiais que poderiam ser usados nas construções, como o adobe e o tijolo. Adobe é um material utilizado em construção de casas feito com barro e capim. E depois ele ia seco no sol. E aí ele é usado como a estrutura de casas. Então, vocês podem ver ali no final da página 5, a maior construção feita de adobe no mundo, que fica lá no Irã, na cidade de Van. Ok? Então, essa aqui é a maior construção que um povo já criou para poder morar. Agora, nós vamos lá na página 6, tá? Na página 6, vocês tiveram que escrever como era a vida das primeiras aldeias. E aí, nós tínhamos aqui algumas palavras. E a gente ia ver os moradores, o que eles estavam fazendo, a gente tinha que completar. Então, tinha gente que produzia tecido, tinha gente que caçava, tinha pessoas que cuidavam da agricultura, tinha gente que fazia artesanato como cerâmica, produção de cerâmica, como vasos, tinha gente que criava animais, tinha gente que ia pescar peixes para poder se alimentar e alimentar toda a aldeia. Fala, Liz. Posso ir ao banheiro? Uhum. Então, agora nós vamos na página 7. Bom, as cidades são criadas. Então, nessa página vem dizer que as primeiras aldeias, elas eram construídas próximas de rios ou lagos, porque a água era importante para o consumo das pessoas. Tanto para a gente tomar banho, quanto para a gente beber água, mas também para a gente poder preparar os nossos alimentos, para a gente irrigar as plantações, já que eles plantavam o seu próprio alimento, eles precisavam regar aquela plantação, certo? Para a criação de animais, porque os animais também precisam tomar água para se alimentar, para se sentir forte, para ajudar na alimentação, para eles poderem crescerem fortes. E também o rio ou os lagos eram usados como meio de transporte, porque naquela época eles usavam barcos, né, para poder ir caçar peixes ou para levar mercadoria de um lugar para o outro, tá? E aí, as cidades, ocorreu um grande desenvolvimento do comércio. Inicialmente não existia moeda, tá? Os produtos, eles eram trocados entre os moradores. Então, se eu estou produzindo ovos e o Joaquim estava produzindo arroz... Pode depositar. Página 7, Bruno. Tá. Então, por exemplo, se eu estava produzindo ovos e o Joaquim estava produzindo arroz, como não existia moeda, o que a gente fazia? Troca. Eu dava ovos para ele e ele me dava em troca um pouco de arroz. Então, era assim que a gente conseguia comprar as coisas. A gente fazia a troca de mercadorias, ok?
Não era uma Trocava coisa tecido por peixe, carne por leite, farinha por ovos e etc. Conforme, então, as cidades foram se desenvolvendo, surgiram novas ocupações. Então, além dos agricultores e dos artesãos, havia comerciantes, soldados, engenheiros e contadores que contribuíam para o funcionamento da cidade. Então, surgiram essas outras pessoas, essas outras profissões, para poder a cidade se desenvolver. Por exemplo, comércio, para vender o que a gente produzia. O soldado, para proteger a cidade. O engenheiro, para construir a cidade. Ok? Fala, Isabela. Prof, o primeiro real, pelo que eu me lembro, foi o alpiste, né? A gente já vai conversar sobre isso, tá? Então, ali na página 7, estou na página 7, Liz. Nós temos um desenho, então, de uma cidade antiga egípcia. Então, vocês podem ver que essa cidade foi construída perto do rio, porque era necessário de água para tomar, para fazer alimentos, para cozinhar, para o plantio, para os animais. E aí, ali já tinha uma pequena o quê? Já tinha um pequeno comércio, onde você colhia o seu produto e colocava à venda. Ok? Uhum. E aí, esse rio que está aqui no desenho é as águas do Rio Nilo, que é um rio muito importante lá nessa área que ficava, então, egípcia, né? Da cidade egípcia. Esse rio existe até hoje, óbvio, e existem alguns países que fazem parte ali da região do Rio Nilo. Muito alto. Que grande. Página 8, vamos lá. As cidades se desenvolvem. Então, a gente aprendeu que até então, como que surgiu as primeiras moradias, a necessidade de se construir aldeias. Nisso, essas aldeias viraram cidades e as cidades elas se desenvolvem. Então, ali na página 8 vem falar que com o tempo as cidades foram crescendo e se transformando. Então, mais moradias foram construídas, porque começaram-se a ter mais habitantes, mais pessoas morando, né? Então, começou a surgir, então, praças para que essas pessoas pudessem se encontrar, locais para eles praticarem suas crenças. Então, independente do tipo de religião, existiam locais para isso. Novos espaços para plantar, novos espaços para criar os animais. Vamos lá, tem gente com o vídeo desligado. Eu não vou pedir de novo, hein? Vou começar aqui a tirar um pontinho de cada um que está com o vídeo desligado. Na verdade, ponto do quê, prof? Ponto de participação, ponto da prova, ponto de um trabalho. Ok? Houve um tempo em que eram erguidas muralhas para proteção dos habitantes nas cidades, como a de Carcassonne, na França. Então, vocês podem ver aqui a primeira imagem da página 8 de vocês, tem uma grande muralha construída ao redor daquela cidade, que eram muros que serviam para quê? Para proteger os habitantes que moravam naquela cidade de invasores que queriam ir para lá invadir e pegar aquele lugar para eles, ok? Gustavo, presta atenção aqui na aula, Gustavo. Quando a prof fala que vai descontar ponto de participação, eu sei exatamente quem está acompanhando a aula da prof e quem não está acompanhando a aula da prof. Quem não acompanha a aula, vocês acham que eu não consigo ver, né? Mas eu consigo ver exatamente quem está escrevendo, quem está lendo, quem não está acompanhando. Não adianta só ligar o vídeo e ficar aqui assim e achar que está participando da aula que vai ter nota alta. Ok? Eu estou escrevendo aqui sobre as coisas da aula. Bom, então, a gente aprendeu que esses muros foram construídos para proteger as cidades de invasores, certo? Mais tarde, surgiram, então, as fábricas e os novos meios de transporte, porque nessa época o transporte ou ele era aquático, ou era a pé, ou era com animais, né? Que nem os cavalos, os burros que levavam as pessoas de um lugar para o outro. Até então não existia carro, não existia nada. Tá? Bom,
Então, como surgiram essas fábricas, esses outros meios de transporte, então começou a ter construções diferentes, como os prédios. Fala, Ana Júlia. É que eu só tô terminando um tema que eu não terminei, tá? Tem que prestar atenção igual depois, tá? Então, vai escutando a prof. Tá. Bom, então, como as cidades se desenvolveram, elas cresceram, surgiram outras coisas nas cidades, a organização da cidade teve que também passar por modificações, tá? Então, as cidades se modificaram até chegar nas cidades dos dias de hoje, que é a cidade que nós conhecemos. Ok? Uhum. Então, por exemplo, a imagem que está ali embaixo, daquela imagem que a prof mostrou de vocês lá da França, é a vista da cidade do Cairo, que fica no Egito, certo? O Rio Nilo fica mais ou menos nessa região, tá, gente? Sim. A cidade do Cairo, no Egito, é uma das cidades mais antigas, né? Cidades egípcias mais antigas da humanidade. Então, ela sofreu transformações. Então, hoje, ela é exatamente do jeito como a gente conhece as cidades, né? Tem prédios, tem casas, tem comércios, tem ruas, tem carros, ali tem o rio. Continua sendo um importante, né, como via de comércio, porque é pelo rio que eles transportam muitas coisas, né? Então, a gente pode ver que as cidades, elas precisaram passar por essas modificações conforme nós, seres humanos, começamos a criar coisas novas. Então, as cidades precisaram se adaptar com isso. Existem cidades de vários tipos e cada uma tem uma história própria, que pode ser contada por meio de suas construções antigas. A cidade de Atenas, na Grécia, é um exemplo de cidade que tem construções que guardam a história. Então, essa imagem que aparece aqui embaixo na nossa apostila, aqui embaixo, perto da página 8, ó, é a cidade de Atenas, na Grécia. A cidade de Atenas, na Grécia, hoje, ela é igual às cidades que a gente conhece, mas ela ainda guarda a história de uma cidade antiga. Então, tem uma parte da cidade da Grécia que é igual a essa foto aqui, ó, que é uma cidade antiga, que é um lugar da cidade que é antigo. Então, ali na legenda está escrito, na região mais alta da cidade de Atenas, na Grécia, encontra-se a Ecrópole. Nesse local, os gregos da antiguidade, estão na página 8, Liz, que acreditavam em vários deuses, construíram um grande monumento em homenagem à deusa Atenas. Vai, Carol. Então, isso aqui, ó, se vocês olharem lá no cantinho aqui da apostila de vocês, a gente consegue ver uma imagem pequenininha com muitos prédios, que é as cidades atuais. E aí tem essa parte aqui mais alta da cidade, que é o monumento antigo. Quer dizer que a cidade mudou, ela evoluiu, mas a parte antiga dela ainda existe. Fala, Isa. Eu tô escrevendo tudo aqui e Atena é o nome de uma das cachorras da minha avó. Atenas, com S no final. Sim, só que Atena é o nome da cachorra da minha avó, Atena. Ok. Bom, agora nós vamos da página 9. Fala, Nicolas. É como se essas partes fossem um patrimônio. É. Isso mesmo. Na página 9, vocês tiveram que recortar lá do material de apoio vários tipos de casas, de moradias que existem no mundo e vocês tiveram que colar de acordo com a legenda. Então, onde tinha casa de tijolo, vocês colocaram uma moradia que era de tijolo. Tinha casa de palafita, casa de turfa, caixa tipo enxaimel, moradia imba e apartamento, que hoje em dia é mais comum a gente ver aqui na nossa região, apartamentos e casas de tijolo, certo? Prof. Oi? Sabe essa casa aqui? Que eu não sei o nome, que eu não sei falar esse último nome? Uhum. Enxaimel. Enxaimel. Na Oktoberfest, eu já fui um monte de vezes na Oktoberfest e tem um monte de casa dessa. É porque é uma casa alemã. E como na Oktoberfest lá em Blumenau é uma cidade que tem muito alemão, eles trouxeram essa cultura de moradia lá da Alemanha aqui para o Brasil. Ok? Página 10, então,
nós tivemos algumas atividades para a gente trabalhar os tipos de moradias que existem, como casas, que nem as primeiras moradias foram as cavernas ou tendas. Depois, então, tivemos casas de tijolo, de pedra e etc. Ok? Página 11. Página 11, nós temos aqui uma imagem e nós tínhamos que interpretar, né? Se essa era uma imagem que era pintada ou se era uma fotografia, se tinha rio ou se não tinha rio, qual era o nome desse rio, ok? As primeiras aldeias e cidades surgiram localizadas próximas aos rios por conta da agricultura, da criação de animais, para o transporte, para o consumo humano, para a pesca. Fala, Ana Júlia. Eu sabia que eu quase nasci na Oktoberfest. Ah, que legal! Agora vai... Oktoberfest umas 5 vezes. Agora eu quero página 12, galera. Fala, Ana Luísa. Ô, prof, a página 10 e a página 11 eu não fiz. Então foi o dia que Porque eu faltou na aula. Depois você só completa. Aí a prof depois a prof te manda a correção. Tá bom? Tá. Vamos lá, na página 12 nós temos as primeiras cidades do Brasil. Então até agora a gente falou sobre as primeiras formas de moradias, como que as cidades surgiram pelo mundo e agora a gente vai saber como que surgiu as primeiras cidades aqui no nosso país, ok? Então a gente sabe que os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território brasileiro, ok? A maior parte dos grupos indígenas viviam em aldeias, certo? Hoje, muitos índios já não moram mais em aldeias, já moram na cidade. Ok? Quando os portugueses chegaram no Brasil, então, há mais de 500 anos, eles fundaram povoados e vilas. Prof. Jéssica, o que é vila? Conjuntos de casas que formam um povoado, são menores que uma cidade. Ok? Ô, Gustavo, que página que tu tá? Que eu tô te vendo aí com uma apostila aberta em matemática. Liga o teu som e me responde que página você tá. Porque eu tô dando aula de história. Liga o seu som e fala comigo. Gustavo, liga o seu som e fala comigo. Liga o seu som, ativa o seu som. Agora fala comigo, tô te ouvindo agora. Fala, Gustavo. Eu tentei falar pra ti. Ah, você não tentou falar com a prof, Gustavo, em momento algum. Você nem levantar a mão, você levantou. Você sabe qual é a regra? Levantar a mão para falar com a prof. Aí eu atendo. Todo mundo levanta a mão e eu tô deixando falar. A apostila 1, que era aquela apostila que nós estávamos trabalhando na escola antes de sair na quarentena, e eu estou na disciplina de História. Qual é a apostila que tá na tua mão? Olha lá na capa. Olha lá na capa para mim. Tá escrito volume qual? 1, 2, 3. Qual é o volume que tá lá na capa da sua apostila? Fala com a prof. Minha apostila tá lá na escola 1. Mas você estava na escola e você levou para casa no último dia que você estava na escola. Ela não ficou na escola, tem certeza? Porque no último dia de aula você estava e todo mundo que estava na escola levou a apostila 1 para casa. Mas não tá aqui em casa. Ok. Então, assim, semana que vem você vai lá na escola e verifica se está na escola, ok? Segunda-feira. Acho que segunda-feira a escola já está aberta de novo. Mas então, assim, ó, fecha essa apostila, porque essa aí você não tá usando, e presta atenção no que a prof fala. Tá. Bom, então, galera, São Vicente foi foi a primeira vila fundada pelos portugueses, tá? Outras vilas também foram criadas com o passar do tempo e cresceram. Algumas cresceram e se tornaram cidades, outras deixaram de não se tornaram cidades.
Então, essa primeira imagem que nós temos aqui na nossa página 12, tá? É uma obra representada, que representa os portugueses e os indígenas na fundação de São Vicente, que era uma vila, certo? Lá no fundo a gente consegue ver que a gente via as caravelas portuguesas, que era que os portugueses vieram de navio para o Brasil, né? Então a gente vê esses navios lá no mar. E durante muito tempo essas embarcações elas foram meio de transporte utilizados pelos portugueses para chegar aqui, que hoje nós chamamos de Brasil. Cadê os portugueses? Hã? Quais dos dois são portugueses? Os que têm roupa são os portugueses, os que estão com menos roupa são os índios, porque os índios não usavam roupas, né? Ah, Eles estão todos misturados aqui. Eles tinham um convívio, né? Então, São Vicente é a vila brasileira mais antiga. Ela foi fundada em 1532, ok? Salvador. Aí nós temos a cidade mais antiga. Então, as primeiras cidades surgiram no litoral. Por quê? Porque como eles vinham de navio, eles chegavam no litoral. Então, Salvador foi a primeira cidade, tá? Para povoá-la, vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações, como padres, soldados, barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavradores e muitas outras pessoas que tinham profissões diferentes lá em Portugal para começar a habitar o Brasil. No caso, a cidade de Salvador, certo? Entre as primeiras construções de Salvador está o forte. Esse forte é esse que está aqui na imagem. Ele foi construído para quê? Para defender a cidade, né? Então, as moradias feitas de pau, a pique e palha, a casa da câmara e a cadeia para organizar a vida da população, o colégio dos jesuítas para ensinar a religião católica e também as casas de comércio. Então esse forte foi construído porque ali ficavam soldados que vigiavam para ver se não iam vir caravelas de outros países tentar tomar o território brasileiro, que na época pertencia a Portugal. Ok? E esse forte existe até hoje lá em Salvador. Então, quem visita Salvador é um ponto turístico, é um lugar onde as pessoas vão visitar. Fala, Bruno. Prof, hoje em dia a Portugal, tipo, o dono do Brasil, tipo... esquece. Portugal hoje não tem mais nada a ver com o Brasil, tá, Bruno? Hoje o Brasil é um país independente. Portugal não manda mais nada aqui, tá? Se era isso que você queria saber, né? Fala, Gustavo. Prof, tu viu meu robô novo? Gustavo. Caiu a perna pra Gustavo, presta atenção na Prof. Jéssica. Gustavo, olha pra mim. Não é hora de robô, é hora de aula, ok? Fala, Nicolas. Tem uma pergunta que eu quero tirar. Quem foi que teve a ideia de criar o Brasil? Tipo, quem queria fazer o Brasil? Quem fez o Brasil? Então, todo mundo diz que quem descobriu o Brasil foi Portugal. Realmente, Portugal veio explorar essa terra e aqui viu que já existiam habitantes. Esses habitantes eram os indígenas. Mas, na verdade, eram os índios. Né? Então, quer dizer que o Brasil ele já existia, só não tinha nome. Era a terra dos indígenas. E aí, o Portugal veio para cá, trouxe muitas pessoas para cá. Com o tempo, pessoas de outros países vieram, como alemão, polonês, italiano. Então, durante muito tempo, o Brasil pertenceu como uma colônia portuguesa. Mas depois de muito tempo, pessoas que já nasceram aqui, que já eram descendentes tanto de portugueses quanto dos escravos africanos, como de indígenas, como de italianos, conseguiram fazer com que o Brasil não fosse mais dependente de Portugal. Então, depois de muito tempo, o Brasil se tornou um país, uma colônia no começo, independente do Brasil. Então, na história do Brasil, quem descobriu o Brasil foi Portugal. Foram os portugueses que vieram para cá.
mas essa terra já era habitada. Ela não era uma terra vazia, ela já tinha os índios que moravam